Sobreviver. Um olhar atento à violência doméstica e relações abusivas. Nora, primeiro, obrigado aí, né, por aceitar esse nosso convite da ONG Sobreviver, né? É uma ONG que ela tem sede aqui em Guarulhos, né, região metropolitana de São Paulo, mas ela atende toda a extensão do país. Ela faz um trabalho de combate à violência doméstica, né? E, assim, como você é uma pessoa que era uma das nossas pautas, né, porque tanto o filme Vidas Partidas como o documentário Silêncio das Inocentes, né, eles são videoteca básica nesse assunto aqui no país, né? Vamos falar um pouquinho dessa sua trajetória até o Silêncio das Inocentes, que ele foi em 2010, né? Vocês lançaram em 2010. Certo. Então, deixa eu tentar fazer uma biografia rapidinha. Como eu disse, eu sou gaúcha, né? Vim de Santa Maria. Eu sou originalmente jornalista, então trabalhei como repórter e apresentadora há muitos anos na RBS, que é repetidora da Globo, depois vim para o Rio trabalhar na Globo. Quando eu comecei a trabalhar como atriz, enfim, larguei o jornalismo, eu comecei a trabalhar na Globo e fiz 9 ou 12 novelas, eu nem me lembro, mas por aí. Foi um período muito bacana, porque, enfim, dali eu comecei a pensar em produzir, né? Que eu queria produzir coisas. Aí acabei produzindo um filme chamado Dias e Noites, que é um filme baseado numa história real, num livro chamado Clô Dias e Noites, do Sérgio Jockmann, um autor gaúcho, que falava de uma mulher que foi desquitada, na verdade, nem divorciada, porque não existia, ela foi desquitada nos anos 60, exatamente na época da legalidade, do golpe militar, aquelas questões, né, do governo, enfim, que teve o movimento da legalidade, e ela se tornou uma mulher, ela era casada com um fazendeiro, e esse fazendeiro, enfim, era um homem muito machista, batia nela, inclusive ela apanha dele grávida, e ela, para não morrer, para não sair daquela história, ela foge, tem que abandonar os filhos, e acaba se tornando uma cortesã da sociedade porto-alegrense. Bom, essa era a história dela, né, da Clotilde. Nessa história, a gente aborda a questão dela, que aconteceu com ela, né? Aquela mulher que apanhava fisicamente, que tinha uma tortura psicológica grande, enfim, tinha vários tipos de violência ali reunidos. E ela era o retrato de uma sociedade da época muito comum. Quando eu estava filmando, eu me lembro que uma das cenas que eu fiz é uma cena, depois posso até te mandar o filme para você ver, é uma cena que ela apanha muito o marido, esse marido era o Antônio Calone, né? E quando eu saí da cena, eu olhei assim o pessoal do set de filmagem, tinha gente chorando, tinha gente com a cara apavorada, e eu saí toda ensanguentada e rindo e dizendo para eles, gente, de mentirinha, né? Porque eu vi que as pessoas se envolveram. Aí eu comecei a ver e a conversar, e aquelas pessoas começaram a me dizer, eu tenho uma tia que passou por isso, eu passei por isso, a minha mãe passou por isso, minha vizinha... Falei, gente, todo mundo tem alguém que conhece que sofreu violência doméstica. Que loucura isso! Para mim era uma realidade distante e eu achava que isso não era uma coisa que chegava perto da gente. Quando eu comecei a pesquisar, e foi numa época, na verdade, que não se falava muito em violência doméstica, porque esse filme foi filmado em 2007. Eu comecei a trabalhar com ele em 2005. E até para você captar recursos, né, para as empresas, era difícil, porque ninguém queria saber dessa história, tipo, eu não quero me envolver com isso. Ninguém queria associar o seu nome a uma questão que até então era familiar, era de dentro de casa, e a sociedade não tinha nada a ver com isso. Bom, conseguimos fazer o filme. A partir daí, eu comecei a fazer uma pesquisa, porque sempre os meus trabalhos foram ligados ao universo feminino.
Todos os outros trabalhos que eu fiz, outros documentários, peças, sempre foi esse universo. A partir dali, eu pensei, bom, vou falar de um assunto que ainda é um tabu, mas que eu acho que é super importante e que está muito presente. Aí fiz uma pesquisa de quase 3 anos, acabei achando que eu precisava contar como é que funcionava a Lei Maria da Penha naquela época, né? Que hoje já está diferente, já tem mais coisas, né? A gente tem aí 12 anos, quase 11 anos, de quando a gente filmou. E aí, então, nós fizemos o documentário Silêncios das Inocentes com mulheres que a gente selecionou do Brasil inteiro, tem de vários lugares, que contavam as suas histórias, e inclusive a própria Maria da Penha, e através das histórias delas, a gente ia mostrando o que a lei oferecia, o que o Brasil estava oferecendo naquele momento, sendo a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, sendo considerada uma das 3 leis mais importantes e mais completas de gênero no mundo. Mas, efetivamente, na hora de ela ser aplicada, existiam muitas falhas. Então, você tinha legislação, mas você não tinha as pessoas preparadas para atender essas mulheres, para receber essas mulheres, para encaminhar essas mulheres e para tirar elas desse ciclo, porque, na verdade, é um ciclo vicioso, onde um precisa do outro. É uma coisa muito louca, sabe? Mas é verdade. Eu ouvi coisas assim que você não imagina. Tipo, tem uma mulher que foi em Caxias do Sul. Ela me disse assim, o meu marido me trancava em casa porque eu queria muito ir ao supermercado e ele não me deixava ir ao supermercado sozinho. Então, ele me trancava em casa. Um dia, ele deixou a porta aberta e eu fui ao supermercado. Fiquei muito feliz. Quando eu voltei, ele já tinha chegado. Aí eu apanhei de mangueira, de borracha, né? E aí ela estava toda marcada, porque eu encontrei ela na delegacia. E ela estava toda marcada e ela estava querendo retirar a queixa que ela tinha feito, porque ela disse assim, bom, eu não posso denunciar o meu marido, porque se ele faz isso comigo, é porque ele me ama. Porque senão ele não se importaria comigo. Então, para você ver o grau de necessidade que essas mulheres têm com autoestima e a necessidade de amparo que elas têm, porque aí é uma coisa que normalmente vem da mãe que passou por isso, do pai, que sempre tem uma história lá atrás, né? Então, eu resolvi fazer o Silêncio das Inocentes muito para mostrar que era importante que essas mulheres tivessem forças, mesmo tendo essa lei, mas que por elas mesmas, precisavam romper esse ciclo. E aí, esses casos todos que a gente mostrou, foram casos de mulheres que saíram daquela situação, né? A única que a gente sabe que não saiu foi, eu não sei se você lembra, na época, eu consegui com a irmã dela as imagens, uma cabeleireira em Minas Gerais que fez, acho que 9 denúncias, e o marido acabou dando 4 tiros nela, e ela mesmo filmou a morte dela, porque ela disse, esse homem vai me matar. E ela botou câmeras, ela era cabeleireira, e foi filmada a morte dela. Então, assim, são histórias esdrúxulas, são histórias pesadas, histórias de vida, e que arruinam não só a vida daquela mulher, mas arruina a vida da família inteira, porque aquelas crianças vão ser marcadas com isso. Esse marido, esse companheiro, esse namorado, ele precisa de ajuda também. Certo. E ele, muitas vezes, não tem consciência da gravidade do que ele está fazendo. E isso é um problema mundial, não é um problema nacional, não é um problema do Brasil, é um problema do mundo inteiro, né? Você tem aí, pela OEA, acho que são 81 ou 88 países, né, que entram, e o Brasil era o 5º país em violência do mundo, e o 3º em feminicídio no mundo. Quer dizer, nós temos um problema grave, bastante grave, e que acaba... eu sempre disse que violência doméstica é um problema de saúde,
é um problema do Ministério do Trabalho, porque afeta tudo. Você agora estava dizendo, né, da questão da Infraero, das aeroportuárias, das concessionárias. E como isso afeta, porque se a pessoa passa por isso, ela tem que tirar um atestado médico, ela não tem condição de trabalhar. O próprio empresário acaba perdendo com isso, né? Porque aquela mão de obra, e essa mulher também, e assim vai a produtividade. Aí nós fizemos, então, o Silêncio das Inocentes, que acabou sendo uma grande surpresa, porque a gente fez sem esperar muita coisa, e ele acabou sendo uma referência, assim, eu recebi muitos telefonemas de universidades do Brasil inteiro, dos cursos de direito, de psicologia, pedagogia, querendo usar o Silêncio das Inocentes, querendo estudar sobre, também juízes, advogados, dei palestras no Brasil inteiro, assim, seminários de juízes, foi muito interessante, sendo o Silêncio das Inocentes sendo usado. Após isso, eu sempre quis fazer uma ficção, mas primeiro eu precisava muito explicar essa história, que na época, não, como eu te disse, não era comum falar. Aí eu resolvi fazer uma ficção, mas uma ficção baseada naqueles casos que eu tinha visto, né, do Silêncio das Inocentes. Tanto que, no Vidas Partidas, aquela mulher, a Graça, ela é uma reunião de algumas mulheres que passaram ali pelo Silêncio das Inocentes. Algumas coisas que aquelas mulheres passaram, que elas me contaram, a gente colocou numa única mulher, que foi a Graça, né? Contando várias situações. E ali eu acho que fica muito claro essa questão que eu chamo da simbiose, né, que existe entre o casal, a necessidade que um tem do outro, ele de mostrar força e através da força o controle, né, e ela de se sentir protegida e às vezes até amada, porque esse homem está tomando conta dela, né? Então é uma situação bastante difícil, porque muitas vezes essas mulheres não têm consciência, e até hoje, né, você vê muito isso, e elas não têm consciência do que estão passando, porque não é só a agressão física, né? Você tem a agressão psicológica que é muito notável no trabalho, até porque muitas delas, e ela pesa em qualquer classe, né? Porque a gente tem a ideia também, quando a gente não conhece o assunto, que a violência doméstica se dá muito nas classes mais baixas, e não é verdade, porque na classe alta você também tem a questão financeira que pega muito, né? Porque essa mulher que está acostumada a não trabalhar, a ganhar tudo, a ter um talão de cheque, agora eu nem tenho mais talão de cheque, a ter um cartão de crédito ilimitado, enfim, essa mulher também não quer perder essa condição, né? A mulher que não tem nada não pode, muitas vezes, sair de casa com os filhos, porque também não tem o que dar para os filhos, porque ela não se preparou, ela não trabalhou, ela não tem uma qualificação. Então, a questão do empreendedorismo, e aí eu acho que entra também um pouco de economia criativa, e que eu acho que agora, na pandemia, apesar de ter piorado os casos, porque eles acabaram, né, ficando mais em casa, também eu acho que teve assim, uma oportunidade das pessoas terem que se reinventar, né? Aquela pessoa que não fazia nada, ou foi vender docinho para fora, foi vender suco na praia, foi costurar, foi fazer uma confecção, porque a economia pediu isso, foi necessário. E com isso, talvez, elas consigam ter um pouco mais de consciência de se libertar desse ciclo, né? Exatamente. Eu tenho um documentário chamado Flores de Pilões, que é a história de um grupo de mulheres numa cidadezinha de Pilões, que é perto de João Pessoa, que fala
de mulheres semi-analfabetas que apanhavam dos maridos porque eles bebiam, eles não traziam dinheiro para casa, enfim, elas se juntaram e começaram a plantar flores. E elas passaram, assim, 2 anos sem ganhar nada, os maridos trancando a porta, não deixando elas comerem, muitas vezes, assim, um sufoco. Até que aquilo começou a dar dinheiro. Essas mulheres hoje, elas revitalizaram e mudaram, na verdade, a região delas. Elas só tiveram a ajuda do Sebrae para a cooperativa, e o resto elas fizeram pelas mãos próprias. Elas evitaram o êxodo rural, elas pararam, a violência doméstica parou, esses homens começaram a trabalhar com elas, eles estão em casa agora, e você morre rindo no documentário, porque eles dizem assim, não, eu sempre deixei minha mulher trabalhar, eu agora fico em casa, porque eu tenho televisão, tenho cama, eles não tinham nada disso. Então, elas hoje são a economia da região, né? E não tiveram ajuda de governo, não tiveram ajuda de ninguém. É um exemplo muito bacana, essas moças de pilões, porque eu acho que é isso, eu acho que as pessoas precisam fazer um pouco essas cooperativas para que elas possam ter a sua vida própria. A violência doméstica, muitas vezes, é um ato que elas acabam se vendo sem saída, elas não têm força para sair, e nem financeiramente, nem psicologicamente também. Eu conheci uma mulher que acho que ela era de Minas, ela passou 20 anos, eu acho, nessa situação. E ela apanhava que, assim, meio que periodicamente, né? Ela fazia parte. Até que um dia o marido quis bater, ou bateu, se eu não me engano, no filho. Quando ele bateu no filho, ela voou em cima dele. Ela apanhou calada há 20 anos. Ela voou em cima dele e ela disse que não sabe de onde ela tirou força. E ele tomou um susto, porque ele nunca esperou que ela tivesse aquela reação. E ela disse, você nunca mais encosta em mim e nem no meu filho. E ela foi embora. E recomeçou a vida dela. Hoje ela é uma pequena agricultora, não, ela planta e vende, se fosse para Ceasa, sabe, um lugar assim, e se sustenta, o filho já está maior, já está trabalhando junto, meu filho, na verdade, nem sei exatamente o que faz, mas ela disse, e aí ela disse, olha, o homem não tem medo de nada, ele só tem medo da Maria da Penha. É muito engraçado. Então, assim, tem casos, assim, que agora eu não estou lembrada, mas tem vários casos que você vê que as pessoas acabam... Tem uma senhorinha, que é a coisa mais linda do mundo, hoje ela deve ter uns 90 anos, ela tinha 80, que ela se tornou delegada da Delegacia de Mulheres de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. E ela apanhou do marido muito tempo, foi na delegacia, diz que o delegado na época disse para ela, minha senhora, a senhora volte para casa, porque nada que uma noite na cama não resolva. É um absurdo. E ela ficou injuriada com aquilo. Aí ela saiu dessa relação, estudou direito, se formou, virou delegada, e aí ela disse para mim, e hoje eu prendo esses vagabundos aí que estão aí, eles sabem que eu prendo mesmo. E ela é uma representante, na verdade, né? Então, assim, essa história da Dona Carmelina, ela é incrível, porque ela é alegre, sabe assim, uma pessoa feliz, e ela virou a vida dela com, sei lá, 50 anos de idade, não sei que idade ela tinha. Ela hoje deve ter uns 90. Então, é possível sim. É possível sim. A pessoa... Eu acho que a primeira coisa, sabe? Primeiro, eu penso assim, a gente só vai conseguir diminuir mesmo isso quando a gente colocar nas escolas um aprendizado que realmente
a violência física, a violência psicológica sobre o outro, ela não leva a nenhuma relação feliz. Isso não é prova de amor de nada. Então, as crianças precisam entender, na educação delas, que isso não é um comportamento. Aí você vai criar uma geração que não vai repetir isso porque vai entender que isso não é uma coisa boa. Aí você pode diminuir. Hoje, a gente, né, cria situações, né, tem as ONGs, tem as delegacias, tem alguns lugares, né, que tratam disso, tem as casas de apoio, mas a gente tem muito trabalho para fazer, porque é muito difícil você tirar uma pessoa de casa que tem medo de abrir a porta e olhar para a rua. Isso é difícil. Naura, muito obrigado por você ter participado aqui conosco, viu? Obrigada a você. Imagina. Fica à vontade. Obrigada. Tchau, um abraço. Boa sorte. Sobreviver. Um olhar atento à violência doméstica e relações abusivas.